Como diria o grande Hudson, né? Quartas de Libertadores são diferentes no Morumbi, mesmo quando não é quarta, né, Prinda? Às vezes é quinta, terça, tal, mas são diferentes. É tudo E quarta-feira, tudo é tudo igual. quarta-feira, não importa, né? Mas como diz o Douglas aqui, a gente precisa muito, muito do primeiro lugar ou até do segundo lugar geral, porque aí é aquilo, né? Você garante a chance de disputar os mata-matas em casa, de decidir os mata-matas em casa. E mesmo que fique em segundo lugar geral, pode ser que o Palmeiras fique de um lado da chave, o São Paulo do outro, né? Porque é São Paulo e Palmeiras brigando pela melhor campanha hoje, né? Se Isso. ficar cada um de um lado, tá ótimo. Porque aí os dois Só vão pode se encontrar na decidindo, final. só se cruzam numa final que é Campo Neutro em Lima, né? Então, Pri, hoje é aquele jogo que, assim, eu tenho medo de falar isso, tenho medo de falar, mas é aquele jogo que, assim, a gente tem aquela obrigação de vencer e vencer tranquilo, né? Mas conhecemos o São Paulo. Pois é. Só uma coisa rapidinho, Cena, nada a ver com o que você me falou, mas é porque alguém tá perguntando aqui, alguém mandou mais cedo, tipo, qual foi a última. Nossa, minha boca deu uma travada. A última goleada do São Paulo. E aí eu fui pesquisar, né? A última foi aquela do Mirassol, que foi 4-1. E aí antes dessa foi em 2023. Foi 4-0 contra o Mirassol? Não lembro, 4-1, 4-0. Foi em 2023 4-1. contra o Santos, que foi 4-1 também. Eu não achei nenhuma goleada em 2024 e nem outra nesse ano. Não sei se eu tô louca. E tiveram duas sofridas nesse tempo. Uma pro Vasco, 4-1, e uma pro Palmeiras, 5-0. Então, de fato, São Paulo é um time que acho que nos últimos anos aí faz poucos gols, né? Enfim, nada a ver com o que você me falou, mas agora eu vou responder o que você falou. Tá bom. Cara, é que alguém perguntou mais cedo, e aí eu fiquei com isso na cabeça para Não, tá, pesquisar. tá ótimo. Tem que responder o chat, tá certo, é isso aí. Cara, sim, é muito importante ganhar. Eu acho que, tipo assim, é claro, nunca é fácil o São Paulo ganhar, mas acho que dá para ganhar sem sofrer muito hoje, né? Fazer o básico ali, o arroz com feijão, não inventar muito. E assim, esse negócio do primeiro lugar, beleza, que assim, puto, o Palmeiras depende só do Palmeiras, o São Paulo não depende só de si para ter o primeiro lugar, né? Depende do Palmeiras. Mas isso não interessa, porque aí o Palmeiras perde, você não fez sua parte aí, ferrou, entendeu? E se não perder, você é o que você falou, você tá em segundo. E, cara, nem vou entrar no mérito, porque não é nada decidido, mas que tem chance de times difíceis não se classificarem para as fases anteriores. Então, assim, se isso acontece, cara, começa a se tornar uma Libertadores muito palpável, né? Se o São Paulo quase conseguiu ali avançar ano passado, pegando o Botafogo, que era o melhor time, né? Que foi o time campeão. Imagina esse ano, de repente, pegando times um pouco menores ou com menos embalo na competição, caso comecem a cair os times aí, né? Não precisamos falar, porque a gente zica, mas tem uma chance de não classificar todos os brasileiros que hoje são as grandes forças da Libertadores, né? A gente sabe. O São Paulo, inclusive, caiu para um ano passado, como eu falei. E a Aline falou muito da torcida, né? Com certeza, assim, vem empurrando muito o time, faz total diferença. Acho que hoje é o tipo de jogo que faz mais diferença ainda, porque tem algumas partidas que elas são muito tensas, e aí, mesmo estando cheio, não chega a embalar muito, porque tá todo mundo desesperado mordendo a mão, né? Hoje é uma partida minimamente mais tranquila, não tem ninguém desesperado. Então fica uma festa bonita se a galera se fecha mesmo e fala, bora empurrar esse time, sabe? É isso, eu ia falar de escalação, mas a gente não chegou lá ainda, né? A gente ainda vai escalar. Eu até peguei essa mensagem aqui cadê? Do Douglas, né? Tem um meme que é impróprio para esse horário, logicamente, mas que eu dou risada toda vez que sai lá no grupo, em algum grupo que eu tô, que era assim, um só é bom, mais de dois é outra coisa, né? Então, depois eu mando. Mas é verdade, às vezes o São Paulo faz um gol e acha que tá bom. Mas eu acho que o problema maior, às vezes, nem é só do treinador, viu, Douglas? Eu acho que o grande problema que às vezes acontece é que os nossos jogadores estão errando muito na hora que não podem errar. Eu falei domingo aqui contra o Palmeiras, né? Você pega jogos grandes como esses, ou jogos de Libertadores, você não pode falhar. E o São Paulo tem falhado muito na hora que não pode. O Ferreirinha perdeu um gol domingo. Tudo bem que ele construiu a jogada, mas ele perde um gol domingo. Aí tem um outro lance que o Luciano tá dentro da área, ele não consegue dominar, acaba perdendo a chance.
O Oscar podia ter, tudo bem, entrou frio, sem ritmo de jogo, mas ele vai lá na cara do gol, numa bela jogada do São Paulo, e podia ter dado uma cavadinha. Se o São Paulo faz 1-0 naqueles momentos, acabou o jogo, né? A gente já tá falando aqui que ganhamos do melhor time do Brasil e tal. Então, assim, tem muitas vezes que acaba sendo também resposta dos jogadores. Claro que o Zubeldia também tem a sua parcela e merece críticas, né? Mas é um conjunto de coisas, né, acontecendo. E, ó, lembrando para você aqui, o Fernando Camargo está aqui com a gente, ó, 6h30 pré-jogo, 9h30 começa a narração, 100 milhões de audiência, confio também. Então já fica com a gente aí, um abraço para o Fernando aí, ó, já fiquem com a gente, não esqueçam na agenda, aí 6h30 a gente já está ao vivo, e 5h30 da tarde tem o pré-eleição hoje, tá? Então tem muito conteúdo aí para a gente falar. E aí, só para a gente seguir aqui também nesse debate aqui, para a gente depois escalar o time e tal, como é que a gente vence o jogo de hoje, não só em termos de escalação, mas também de postura, sendo que a gente também tem a lesão do Lucas, né? O Lucas se lesionou, sentiu o joelho de novo, não sei se anteciparam a volta errado e tal, mas o fato é que a gente vai sem o Lucas de novo, né? E aí, depois a gente vai escalar o time aqui, né, Aline? Mas você acha que está faltando postura para o time do São Paulo de querer matar o jogo, de enfiar a faca e girar? Ou é mais falha mesmo de execução? Cara, é difícil essa pergunta, hein, Senna? Porque eu acho que é uma mistura de coisas essa relação do São Paulo de fazer gol e querer segurar. E eu falo isso, eu acho que é uma característica do time de São Paulo, não desse ano, já de tempos, né? Faz um gol e aí parece que ganhou uma partida, vamos dar uma segurada, vamos tentar baixar aqui o clima do jogo. E muitas vezes você acaba chamando o adversário para sua área. Às vezes você dá uma recuada no time, faz uma alteração diferente, e aí o adversário ele começa a ser mais incisivo porque ele acha mais espaço. Porque quem não ataca é atacado. É simples, eu acho que é uma regra do jogo comum, que todo mundo sabe. Eu acho que o São Paulo peca muitas vezes nisso, e eu acho que isso é uma característica de treinador. Eu acho que muitas vezes o treinador ele acaba puxando o adversário para sua área. Mas isso não só do Zubeldia, todo treinador que tenha ali um placar a seu favor fala, não, vou tentar dar uma segurada, e os próprios jogadores acabam nem gostando disso muitas vezes. Mas com o São Paulo ainda tem o adendo de muitos jogadores não estarem no seu melhor. Então, né, você vê jogadores que agora estão ganhando uma oportunidade, então esses caras estão assumindo essa bronca, estão assumindo a responsabilidade, mas ainda não tem o escopo suficiente para aproveitar todas as bolas. Você vê jogadores que sempre tiveram bom aproveitamento pelo São Paulo, entrando numa fase ruim e não saindo dela, como o Caleri, tudo bem, ele tá machucado, isso é uma outra vírgula, mas você começa a ver essas instabilidades. Então, eu acho que quando junta, né, essa tática de você ter um resultado na sua mão e você querer dar uma segurada e manter o placar, e os jogadores não estando no momento bom, né, não fazendo escolhas totalmente certas, aí você encontra essa receita de bolo que às vezes o São Paulo tem ali o jogo na mão, tá ganhando de 2-0 e deixa o adversário empatar. Então, essa é a mistura dessa experiência, né, de você não deixar de atacar. Para mim, o jogo tá decidido. É difícil falar que um jogo tá decidido no futebol, é muito difícil. Mas você poderia dar uma segurada, sei lá, vencendo por 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, aí tudo bem dar uma segurada. Agora você está vencendo por 1 gol de diferença, você vai segurar o time, chamar o adversário? Não tem como. Então, isso é uma coisa que me irrita, que às vezes eu acho que acontece no São Paulo, essa coisa de cair às vezes, né, a produção também, que vai muito dos jogadores, mas eu acho que tudo isso acaba sendo inflamado com o momento que o São Paulo vive, com os jogadores titulares, querendo ou não, lesionados, não estando à disposição do Zubeldia. Os jogadores que estão chegando, eles estão dando o melhor, mas eu sinto que muitas vezes eles tomam decisões erradas. O próprio Ferreirinha, eu acho que ele melhorou muito porque ele começou a arriscar mais. Né? Eu sempre falo isso. Ano passado, antes dele lesionar, ele estava num pico de ascensão muito bom. Ele estava construindo muito bem, com muita criatividade, mas chegava lá na frente do gol, ele nunca chutava. Ou ele passava para o cara da lateral, ou ele sempre tomava uma outra alternativa do que chutar para o gol, porque parecia mesmo um pouco de insegurança, um pouco, pô, eu construí a jogada, cheguei aqui, não chutei, se perder, vão me xingar, não sei. Parece
uma insegurança mesmo. E eu acho que esse ano, ainda depois que o Neto começou a zoar ele começou a tomar algumas decisões mais rápidas ali. E aí, chutando, fazendo gol, você começa a ter aquela segurança, né? Você começa a falar, pô, deu certo essa vez, eu vou tentar mais uma, duas, três. E, para fazer gol só tem uma receita, você tem que chutar pro gol, né? Não tem como você chegar lá na frente e passar pro coleguinha. Não, para você ser artilheiro, para você fazer gol, tem que ser isso. Então, eu acho que é uma mescla, às vezes, de insegurança que a gente passa no momento, porque é um elenco que era reserva se tornando titular. Então, claro que essa saída do Lucas impacta em alguns momentos, porque ele é um jogador essencial para o ataque do São Paulo, mas também tem a ver, às vezes, com tática, com você tentar segurar um resultado. Só que, para mim, o problema é, você vai tentar segurar um resultado com um gol de diferença? Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque, para mim, um gol, o jogo tá longe de estar resolvido. Pode acontecer qualquer coisa aos 50 minutos do segundo tempo e acabou. Você perdeu o jogo. Porque, para mim, às vezes o empate, quando você tá ganhando o jogo todo e deixa o time empatar, para mim é uma derrota. Então, eu acho que é uma soma. E aí, essa soma acaba prejudicando o São Paulo várias vezes. Então, e até destaquei uma mensagem aqui nessa linha do que a Aline falou, Pri, porque assim, o Stone Storm fala que errar 3 chances de gol é até normal. O anormal é só ter 3 chances de gol em 90 minutos. E tem jogos que o São Paulo nem isso não cria. Mas até que nos últimos tempos aí o São Paulo melhorou um pouco na produção, né? Vem mais falhando lá na frente na execução. Só que hoje a gente tem um cenário onde o São Paulo não é que pega um time fraco, não. O Libertad era líder do grupo até o São Paulo vencê-los lá no Paraguai. A gente tem aí de novo fantasmas de lesões. Mas o Oscar voltando, Pablo Maia voltando também, já dá uma encorpada, já dá uma melhorada na estrutura do time que vinha sofrendo muito.